Tudo bem, pessoal? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui na companhia de vocês mais uma vez. Que nós possamos aproveitar esse momento tão luminoso, tão agradável ao nosso coração. Estava falando para a Rosana agora, né? Estava ali me concentrando. Uma vibração tão gostosa, tão acolhedora, né? Que em determinados momentos a gente sente, que às vezes a gente não se sente digno disso, né? Então é tanto carinho da espiritualidade, é tanto amor, que às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo não permite perceber. Então, se nós pudéssemos entender, além da palavra e do verbo, se nós pudéssemos ver, além do que a luz nos permite perceber, ou se nós pudéssemos ouvir, além dos decibéis que nós conseguimos atingir na audição, nós realmente reconheceríamos que a espiritualidade tem um amor imenso por todos nós e trabalham todos os dias, todos os momentos, para que a nossa vida dê certo, para que a gente consiga realmente atingir os objetivos que todos nós viemos para ser alcançados aqui na Terra. Então, esses momentos onde a espiritualidade nos oferece esse grandioso banquete de luz, para que nós possamos fartar o nosso espírito de entendimento, de compreensão, é de muita reverência. Nós temos que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, porque nós colhemos nesses minutos breves que nós estamos aqui muito mais do que muitas pessoas colhem durante uma vida inteira. Nós precisamos entender isso. Esses dias estamos estudando o nosso livro na nossa noite de estudo, e a gente está naquela parte onde nós estamos aprendendo a necessidade que nós temos de ter com relação à nossa reencarnação, a nossa existência aqui na Terra, e todo o processo que a espiritualidade se utiliza para fazer com que a nossa vida se processe nesse mundo tridimensional. Porque é muito importante estarmos aqui. Todos esses nossos contatos aqui na Terra, todos os nossos relacionamentos, ele tem um papel muito significativo na nossa evolução. Nós, às vezes, malbaratamos tudo isso. Nós desprezamos a vida, nós desprezamos as pessoas, ainda nós olhamos muito a aparência, ainda nós julgamos muito por muitos motivos, mas tudo aquilo que o Senhor tem manifestado na nossa caminhada é para o nosso engrandecimento, é para a nossa evolução. Por mais difícil que seja, por mais sacrifício que nós temos que colocar diante de qualquer situação, de qualquer trabalho, de qualquer objetivo, é muito importante fazer com amor, fazer com alegria e com gratidão no coração por tudo aquilo que está acontecendo. Nessa manhã, os espíritos de luz estão aqui se movimentando. Eu estou sentindo intensamente isso. Eles trouxeram uma carga energética muito especial nessa manhã, porque talvez os nossos corações, ele está realmente carecendo desse aconchego, desse afago da espiritualidade, para que a gente consiga estimular o nosso coração, para continuar um pouco mais, olhando com mais sensatez aquilo que a vida tem nos apresentado, procurando aproveitar mais essas oportunidades que muitas vezes nós desprezamos, né? Nós reclamamos, nós nos colocamos como aquele espírito de rebeldia e falamos, não, eu não quero esse sofrimento para mim. Às vezes não é somente um sofrimento, mas acima de tudo um processo educativo para a sua alma. Então nós temos que ver com mais carinho, com mais atenção. A espiritualidade que se movimenta na quarta, na quinta, nas dimensões mais superiores, eles estão trabalhando incessantemente e nós achamos que pelo fato deles serem espíritos mais evoluídos, eles não têm problemas. Eles não enfrentam desafios, todos eles enfrentam desafio na dimensão que está vivendo, porque o aprendizado ele não cessa. O Senhor da vida, Ele proporciona ao Espírito essa oportunidade de aprender constantemente em todas as dimensões. Estamos aqui na terceira dimensão encarnados, estamos aprendendo com tudo isso que está acontecendo, né? Esse tumulto todo da Terra, todos esses acontecimentos que nós estamos assistindo, faz parte do nosso aprendizado.
Quando nós desencarnarmos e formos para a quarta dimensão, aprenderemos lá e continuaremos enfrentando desafios, porque não é pelo fato de nós desencarnarmos que nós evoluímos, não é pelo fato de desencarnarmos que nós nos tornaremos pessoas perfeitas, de maneira nenhuma. Na quarta dimensão, desencarnados, ainda lidaremos com as nossas emoções, ainda lidaremos com as nossas imperfeições. E lá, as escolas abençoadas da espiritualidade vai nos oferecer oportunidade de trabalho e de aprendizado. É o que nós temos aqui na Terra. Quando você fala, a oficina do meu lar, o meu ambiente doméstico está tumultuado, tem coisas acontecendo e eu não gostaria que estivesse. É oficina de trabalho. É oficina de aprimoramento para o espírito. Não importa o tipo de acontecimento. Claro que nós temos momentos felizes, claro que nós temos momentos de alegria e temos que aproveitar isso, porque esses momentos de alegria e de felicidade é para fortalecer o nosso coração, para estimular o nosso espírito para seguir adiante, mas sempre conscientes que esses momentos de alegria passam e logo chegam os momentos desafiadores. Logo chegam as lições, que na maioria das vezes, pela nossa imperfeição, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós não queremos. Eu prefiro muito mais aquele momento de alegria do que passar por todas essas dificuldades. Mas se nós tivéssemos, como nós falamos na introdução, olhos de ver, ouvidos de ouvir e entendimento suficiente, nós nos ajoelharíamos e agradeceríamos a Deus todos os dias as dificuldades que são apresentadas. Porque é justamente através das dificuldades, dos desencontros, dos desentendimentos que nós crescemos. Porque na maioria das vezes, quando nós estamos extremamente felizes, alegres, por qualquer coisa, nós não conseguimos entrar dentro do nosso coração. Mas quando nós estamos diante de uma dor, a gente tenta desesperadamente essa busca interna, de saber exatamente o que está acontecendo, por que eu estou passando por essa situação. E tudo isso nos leva aonde? Ao aprendizado, ao engrandecimento de nós mesmos. Então a palavra dessa manhã é para que nós tenhamos um olhar mais atento para tudo aquilo que está acontecendo, ao nosso derredor. E tem muitas coisas acontecendo e tudo isso pode ser muito favorável, embora a gente tenha uma observação ao contrária, acha que tudo aquilo que está acontecendo não, é somente um momento difícil. É somente um problema que está acontecendo. Não é assim que nós julgamos? Estou vivendo momentos felizes, momentos de problema, de dificuldade. Não, tudo é experiência. E aquele momento de experiência é um momento extraordinário. É um momento que vai realmente constituir em nosso coração uma solidez. Vai fazer com que a gente consiga entender por que é necessário ter tanta esperança no coração, tanta fé. Porque saber que tudo isso que está acontecendo é obra do Criador. Não acontece nada na nossa caminhada, na nossa existência, que não seja para acontecer. O universo ele vai sempre manifestar aquilo que nós vibramos. Nós estamos vibrando amor, nós estamos vibrando alegria. Claro, existem momentos que nós estamos assim, existem momentos que nós estamos tristes, estamos vibrando tristeza, medo, angústia. Então nós precisamos começar a trabalhar isso, porque o universo ele sempre vai estar ressonante com aquilo que nós estamos sentindo. E é o que nós temos falado e aprendido com a espiritualidade. Não adianta somente pedir, você tem que sentir. Se você não sentir, você não está vibrando naquele patamar, o universo não vai ressoar com você. Essa ressonância, ela é matemática, acontece assim no universo todo. As pessoas acham que Deus vai ter um carinho especial por esse ou por aquele, por causa de uma palavra bonita, por causa do seu gesto de ajoelhar e orar. Não, o Senhor, Ele vai identificar o seu sentimento, a sua energia, e o universo, Ele vai manifestar na sua vida aquilo que você está sentindo. Então, gente, nós temos aprendido muito com a espiritualidade, para que nós possamos começar a conduzir o nosso pensamento e o nosso sentimento na luz, no bem, no amor, por pior que seja o cenário. É difícil? Claro que é difícil. Estávamos habituados a fazer totalmente diferente.
Quando acontecia qualquer coisa, pronto, aí a gente já ficava desesperado, começava a reclamar disso, reclamar daquilo. Por que será que está acontecendo isso? Será que alguém manipulou algum trabalho espiritual para que a vida manifestasse todas essas coisas negativas na minha vida? Foi você mesmo. Você mesmo operou, você mesmo fez, você mesmo construiu aquilo que está acontecendo. Então, gente, é assim, o universo ele é sempre ressonante com o nosso coração. Então, se você vibra amor, se você vibra bem, se você vibra luz, você vai sentir, você vai perceber e o universo vai manifestar isso na sua vida. Agora, se você vibra sempre no medo, na angústia, na tristeza, infelizmente, a vida vai ser sempre desafiadora. A vida vai ser sempre de problemas, de dificuldades, de dores, de sofrimento, de medo, de incertezas, de insegurança. Então está tudo relacionado com isso. Agora nós temos que observar qual que é o nosso papel aqui na Terra. Não só aqui na Terra, como nós falamos, em qualquer região do universo. Nós somos espíritos que fomos criados para evoluir. Para evoluir, somos espíritos imortais. E o Senhor, quando nos deu a oportunidade da vida, lá no princípio, fez com que a gente seguisse todo esse caminho, toda essa trajetória de aprendizado. E para que a gente possa aprender de verdade, a gente tem que passar por muitas situações, como já passamos. Não temos a consciência disso agora, porque temporariamente estamos aqui vestindo essa vestimenta carnal, né? Então o nosso cérebro ele está de alguma forma pressionado para que a gente possa lembrar algumas coisas. Aquelas coisas mais antigas, de existência muito, muito distantes, a gente não consegue lembrar, mas está tudo dentro do nosso coração. E tudo isso representa o aprendizado que a vida nos proporcionou. E não foi pouco, foi bastante. Nós já aprendemos bastante. Só temos que aprender agora a conduzir o nosso caminho de forma mais objetiva, né? Quando nós adotamos essa postura de menos reclamação, não ser mais tão rebeldes, aí o aprendizado é maior. Vamos pegar o exemplo de um aluno na escola, né? No ensino primário, né? O aluno, tem aquele aluno que é dedicado, que gosta de estudar, que vai lá, que presta atenção na professora, que se dedica, que está na escola para de verdade aprender. E tem os alunos que são extremamente rebeldes, acha que aquilo é um castigo estar ali. Aquilo tudo que a professora está falando é muito torturante. Eu não quero saber disso, né? E arruma confusão com o colega vizinho, arruma dificuldade com a professora, com todo mundo. É aquele rebelde. Então, muitas vezes, nós nos comportamos assim aqui na Terra, como rebeldes. E não podemos ser. Tudo é lição, tudo é aprendizado. E se nós queremos realmente seguir adiante, nós precisamos absorver melhor isso. Mas como fazer isso, né? Como ter essa força íntima? Como ter essa sensatez, esse equilíbrio? Precisamos buscar isso, né? Precisamos, como nós temos falado e a espiritualidade tem nos orientado a dizer ao nosso coração, coração de todos vocês, é exatamente isso. Saia um pouco desse mundo conturbado, né? Saia mentalmente, psiquicamente, volte-se para você, acalme-se, tranquilize-se, enxergue o problema, a dificuldade como observador. O que eu posso fazer diante dessa situação? Ofereça o seu melhor serviço diante daquele momento, muitas vezes, que nós não queremos viver, mas precisamos viver. Então é se acalmar um pouco mais, procurar mais essa luz que nós falamos lá no início, que está aqui nesse ambiente, está totalmente luminoso. Busque isso, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não estou sentindo isso, eu não estou vendo isso, porque não está dentro de você, porque você não consegue se interiorizar, porque quando você consegue se interiorizar, um portal se abre na sua vida. Você começa de verdade a escutar coisas, como nós falamos no início, que nós não escutamos normalmente. Você começa a perceber e sentir um eflúvio, né, tão amoroso que te envolve e te dá uma paz e você consegue vivenciar aquele problema, aquela dificuldade. É assim a vida. Nós precisamos começar a entender e compreender isso, senão fica insuportável. Quem consegue viver nesse mundo de iniquidades?
Quem consegue viver nesse mundo de relacionamentos conturbados? Porque a nossa vida é relacionamento constante. Você se relaciona com o seu parceiro, com a sua parceira, com o filho, com a filha, com a mulher. Depois você vai para o trabalho, você se relaciona com as pessoas. É só relacionamento. E hoje em dia o que nós estamos assistindo, pessoas, né, trazendo no coração uma revolta íntima por toda essa situação caótica que o mundo está vivendo, por tudo isso que está acontecendo, por toda essa energia que está envolvendo o nosso planeta. E muitas vezes eles se manifestam, eles exteriorizam nas suas atitudes agressividade e acaba atingindo o nosso coração. Percebe como é importante você começar a se interiorizar, a buscar essa força íntima, a saber se neutralizar de toda essa energia, viver na Terra, mas sem se sentir da Terra. Viver na Terra, mas sem ficar captando essas energias pesadas, mas sim o aprendizado, essas lições amorosas que são diárias, são constantes. E não esquecer que você não está sozinho. Como nós falamos no início, a espiritualidade está aqui, está nos abraçando, dizendo de maneira inarticulada ao seu coração: prossegue um pouco mais, não desanime, não se entristeça pelo que está acontecendo nesse momento. Isso vai passar, mas aprende a lição. Absorve essas energias que a espiritualidade está te oferecendo. E nós, com certeza, sentindo tudo isso, vamos encher o nosso coração de esperança, o nosso espírito de alegria e de entendimento, de compreensão, que tudo é muito passageiro, todas as lições passam. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele não traz a você somente desafios, porque a nossa vida é recheada de momentos de alegria, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos sair daqui, vamos estar nos nossos lares, junto com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós amamos. É um momento maravilhoso que nós temos que absorver. Esses momentos nós temos que encher o nosso espírito de força, de energia. Então aproveitar sim integralmente isso, porque logo em seguida, no dia seguinte ou nas horas seguidas, vêm os desafios. É normal, é absolutamente normal. A vida ela é constituída dessa maneira. Sempre foi, sempre foi. Então nós estamos numa escola abençoada chamada Planeta Terra. Aqui existe muitas lições a ser aprendidas, muitas. Feliz aquele que sabe trazer para o seu coração esse aprendizado. Feliz aquele que tem paciência diante do problema difícil, diante da pessoa difícil, da dificuldade, né? Porque consegue realmente recolher esse aprendizado. É somente isso que a espiritualidade quer do coração de cada um de nós, porque eles estão lá nas outras dimensões torcendo para que a nossa jornada dê certo, para esse compromisso que nós viemos aqui. O que nós estamos estudando nesse livro fala da necessidade que nós temos de ter responsabilidade com a vida, porque a reencarnação é uma coisa muito, muito, muito importante. Muitos espíritos trabalharam para que você nascesse aqui na Terra, muitos espíritos, e todos eles estão acompanhando a sua trajetória. Não que eles estão acompanhando você diariamente, mas lá da espiritualidade, eles sabem, eles têm informação de como você está seguindo a sua jornada, quais os benefícios que você está tendo, quais os acertos e desacertos. Eles sabem de tudo isso e eles oram, eles vibram para que o seu caminhar seja de produção, de objetividade, que você consiga realmente adquirir tudo aquilo que a vida pode te oferecer. Então, gente, a vida, a existência, ela tem que ser entendida dessa forma, né? Nós temos que ter um compromisso conosco mesmo. Esse comprometimento com a vida faz toda a diferença. Estávamos falando isso na quarta-feira, o comprometimento com a vida faz toda a diferença, porque nós queremos 1 milhão de coisas, né? Se você pergunta para a pessoa, eu quero ser feliz, eu quero arrumar um emprego melhor, para mim ganhar melhor, tudo bem, é salutar isso. O que você... eu quero um amor na minha vida que eu não consegui atingir, eu consegui um amor ainda. Eu quero encontrar alguém que realmente divida as coisas comigo, que me trate bem, que me dê carinho. Então nós queremos 1 milhão de coisas. Mas será que nós estamos de verdade comprometidos com tudo isso? Que é muito diferente.
Você pega uma pessoa que tem um vício qualquer, vamos pegar o tabagismo, né? Que é uma coisa muito comum, tem muita gente que ainda é escravo do cigarro, né? E a pessoa fala assim, eu gostaria tanto de largar de fumar, eu gostaria tanto de deixar, né, o tabaco, mas não consigo. Tá, ela gostaria, ela quer, mas ela não está comprometida com isso. Porque se estivesse de verdade comprometido, arrumaria todo o empenho da sua alma e do seu coração para fazer com que aquilo se manifestasse na sua vida. É assim, essa é a realidade. Então nós temos que estar comprometidos com a nossa encarnação, com a nossa vida aqui na Terra. Viemos aqui a passeio? Viemos aqui fazer turismo? Não, a gente já aprendeu que isso não é verdade. Nós estamos aqui para trabalhar, aprender e desenvolver uma coisa importante dentro do nosso coração. O que é? Desenvolver o amor. Porque um dia nós teremos que ter esse amor incondicional por tudo e por todos. O espírito evoluído, ele só consegue evoluir quando ele adquire esse sentimento no seu coração, essa energia. Então nós estamos aqui lenta e gradativamente, com tudo aquilo que está acontecendo, aprendendo a amar. É só isso. É simples assim, né? Mas para isso nós precisamos estar comprometidos. Senão nós não vamos conseguir absorver da vida aquilo que a vida tem a nos oferecer. E aí chegamos na espiritualidade, né? Depois que a morte chega, porque ela chega, né? Um dia nós teremos que sair daqui. Então quando nós chegamos na espiritualidade, chegamos revoltados. Mas a minha vida foi difícil. Mas o fulano, nossa, é insuportável viver com aquela pessoa. Percebe? Nós vamos revoltados também. Então não, nós precisamos nos comprometer já, né? Tirar esse peso da vida. Porque nós achamos que a vida é um peso, é um sacrifício. Não, é aprendizado. É um educandário, vamos aprender. Os professores estão por aí, espalhados. Às vezes a gente nem sabemos quem é, de repente do nada ele aparece. É aquela pessoa difícil, é aquela pessoa que fala uma coisa que você não queria ouvir, é a pessoa que te agride no trânsito, é a pessoa que... Percebe? São os professores. Aprenda com eles, né? Aprender com eles o que é? Você abaixar a cabeça, deixar ser batido? Não, não é isso. Você ter tolerância, você ter paciência, você ter compaixão muitas vezes, né, de corações que não sabem exatamente o que está falando, nem o que está fazendo. É isso. Então, quando nós sabemos aproveitar tudo isso, nós crescemos. Crescemos e a vida ela vai ser totalmente diferente. Ela começa a ficar colorida, ela começa a ficar mais prazerosa de ser vivida. Essa é a grande verdade, é assim. Então é somente observar isso e não esquecer nunca, jamais. A espiritualidade está sempre presente, sempre presente. Embora muitas vezes a gente ache que nós estamos sozinhos. Naquela luta, naquela enfermidade, naquela dor, naquele sofrimento, nós achamos, não, estou abandonado, o Senhor da vida me largou aqui em sofrimento. Mentira, todos eles estão te assistindo, estão muito atentos ao teu pensamento, ao teu sentimento. Eles podem resolver o seu problema? Claro que não, é o seu problema. E o problema é de cada um, é individual. Nós podemos viver como um casal, dentro de um lar. Cada um tem o seu desenvolvimento individual. E coletivo, lógico, mas primeiramente individual. Cada um terá que dar conta de si. Não é assim que nós aprendemos no Evangelho? Cada um terá que dar conta de si. E é isso, é real. Então temos que trabalhar o nosso íntimo, o nosso coração, para conseguir de verdade desempenhar a nossa tarefa nesse mundo de aprendizado. Então, gente, a lição é essa, que ela fique no nosso coração. Não se esqueça disso e não se sinta sozinho, não se sinta sozinho. Um dia eu estava muito entristecido, eu recebi a graça de escrever um poema para mim mesmo, né? É tão interessante que a espiritualidade ela funciona assim, né? Mas eu mando uma mensagem e falo, nossa, mas para quem será essa mensagem? Não, era para mim mesmo. E tem um verso desse poema que dizia assim: venho de lugar distante, beijar-te a alma infante, trazer-te os carinhos meus, compartilhar dessa alegria em que o amor, como doce magia, nos unirá nas bênçãos de Deus. É somente um verso desse poema, mas o que a espiritualidade queria dizer? Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho, estamos aqui, estamos te acolhendo e nós vamos fazer de todo esse trabalho,
todo esse processo, essa condição de nos unirmos nas bênçãos de Deus, do Criador, porque somos pequenas partículas do Criador, né? Nós já entendemos isso. Somos pequenas partículas do Criador. Tudo que existe em Deus existe em nós, e tudo que existe em nós existe em Deus. A partir do momento que você constituir esse pensamento e esse sentimento no seu coração, a sua vida muda, a sua vida se transforma. Porque qualquer coisa que você faça, você vai fazer com grande responsabilidade, você vai fazer com muita alegria, e vai fazer entendendo e compreendendo que aquilo precisa ser feito para o seu engrandecimento, para a sua evolução. É isso. Um excelente dia a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos dê sabedoria, entendimento e compreensão para saber lidar com todas essas situações da melhor forma possível. Muito obrigado. Que assim seja.